Olá meninas, o vídeo de hoje é um vídeo de biquíni. Tem muito tempo que eu não trago vídeo de biquíni aqui no canal. Então, para esse biquíni eu vou estar utilizando uma malha canelada com brilho específica para biquíni, tá? Esse é o molde. Quem quiser o molde, me procura lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo, tá? É apenas R$10 os 3 tamanhos, eu envio por e-mail em um arquivo PDF. Então, agora vamos começar a fazer o biquíni. Eu vou começar pela parte do top, as costas do top. Vou riscando com uma caneta. Eu prefiro usar caneta em alguns tipos de tecido porque é mais fácil de marcar. Geralmente giz de costureira ou lápis eu prefiro usar em tecidos mais escuros, como eu vou usar no tecido do forro. Então, eu cortei agora essa primeira parte da malha do top e eu vou cortar agora a parte da frente do top. Terminado, eu vou para a parte da calcinha, dobro o tecido e vou cortar a frente da calcinha. Sempre gosto de colocar um pezinho para não sair do lugar. E vou marcando com a caneta. Em seguida, como o tecido tá dobrado, para o tecido não sair do lugar, eu coloco alfinetes. Assim eu posso fazer o corte certo, sem o tecido sair do lugar. Então, eu vou abrir e é assim que vai ficar a parte da frente dessa calcinha. Vamos para a parte das costas, que é fio dental. É muito difícil até de eu ver aqui no YouTube calcinha fio dental cos alto. Eu quase vejo assim, não vejo muito. É mais a calcinha mais comportada, né? Maior. Fio dental eu acho bem difícil de encontrar cos alto, então eu decidi fazer fio dental por causa disso. Vou repetir o mesmo processo, colocando alfinetes na hora de cortar para o tecido não sair do lugar e vou cortar. E vai ficar desse jeito. Agora eu tô usando um forro de elanca preto. A cor do forro, ou se você vai usar malha mesmo para fazer o forro, é uma escolha sua, tá? Eu vou cortar, antes eu vou marcar, né, com o giz. Nesses tecidos pretos eu gosto realmente de usar o giz, porque caneta nenhuma vai marcar aí, né? Não vai dar pra ver. Então, nesses tecidos eu prefiro usar o giz. E também tem outro detalhe, muita gente não gosta da qualidade desse forro de elanca, né? Porque realmente às vezes quando a gente vai puxar, se não tiver cuidado, quando for desvirar a peça, ele pode desfiar, então tem que ter um cuidado a mais. Mas como eu tinha ele aqui em casa, então eu decidi usar ele. Então agora para cortar o forro, eu vou cortar essa parte no molde, essa sobra do molde, e a menor parte é a parte do forro, tá? Lá no molde tá explicado.
Vocês vão cortar, porque o forro, lembre que o forro, ele sempre tem que ser menor do que a parte da malha, do que a parte da frente do biquíni. Por quê? Porque senão ele vai ficar mostrando, além de ser um forro de uma cor escura, ele vai mostrar. A não ser que seja um biquíni dupla face, aí você tem que fazer os dois iguais. Então, essas são as partes cortadas já e nós vamos começar a montagem. Só que antes vamos cortar as alças. Vou colocar 33 centímetros por 6 para a alça P. Aí vocês aumentam 1 centímetro na altura à medida que vocês forem graduando o tamanho, tá? Então, eu gosto de cortar ali os 6 centímetros e depois cortar no meio, dividindo em 3. Vocês vão ver aí no vídeo. Com tudo cortado, vou começar a montagem pelo fundo das calcinhas. Vamos pegar a parte do forro e vamos prender com um alfinete. Depois que a gente passar o alfinete no fundo, a gente vai passar na overlock. Aí eu tô usando a Ultralock da Singer. No vídeo do Scrooge, vocês vão ver que eu tô usando a minha verdinha chinesinha, porque o Scrooge eu fiz há muito tempo e eu tinha esse vídeo aqui guardado de quando eu fiz outro biquíni igual a esse. Aí dessa vez eu decidi repetir esse modelo, então por isso que o vídeo do Scrooge é mais antigo. E eu vou deixar esse vídeo dividido em 3 partes, tá? Essa primeira parte é a parte da calcinha, a segunda parte é a do top e a terceira parte é a do Scrooge, para o vídeo não ficar, tipo, 40 minutos, sabe? Aí eu vou dividir em 3. Então, depois que a gente passar, vai ficar assim. Como vocês podem ver, o forro é menor do que a parte da malha. Tem que ser menor meio centímetro. Eu vou prender com alfinetes, primeiro uma lateral e depois a outra lateral, tá? Vou colocar alfinete nessa lateral por inteiro, aí depois eu passo na máquina e venho e coloco alfinete na outra lateral e passo a costura. E a gente agora vai fechar só essa parte da cava das pernas apenas. Como vocês podem ver, tá fechado um lado, então eu vou alfinetando e vou fechar o outro lado. Tem gente que gosta de fazer tudo de uma vez, mas eu prefiro dividir, acho que fica mais organizado assim na hora de costurar. O tecido não puxa tanto, sabe? Na hora da gente passar na máquina. E aí eu vou passando, aí vocês estão vendo o lado direito da malha, porque se eu virar para o outro lado é óbvio que a navalha da overlock vai cortar, né? Então tem que se atentar a isso. Terminou isso, nós vamos aí na máquina mesmo passar o elástico. Eu tô usando um elástico de cerca de 0,6 a 0,7 centímetros, tá? Eu gosto ali de apoiar com uma pinça para que o elástico entre dentro e nós vamos passar na parte da frente da malha, tá? É onde a gente passa o elástico. Aí eu já adiantei o vídeo, eu já passei o elástico de um lado, como vocês estão vendo que tá branco ali, ó, na parte da costura, e tô passando o elástico do outro lado. Eu gosto sempre de deixar ali 1 centímetro de elástico a menos, porque 1 centímetro é a parte onde a gente vai costurar e vai fechar a calcinha, então não tem necessidade de ter elástico ali,
tá? O elástico eu passo apenas na parte da cava das pernas, eu não vou passar elástico na cintura, porque essa modelagem, ela já é uma modelagem que ela já fica bem na cintura, então, como a gente tá costurando malha, não precisa colocar na cintura. A não ser que você queira muito, assim, colocar, mas não vejo necessidade de colocar na cintura, tá? A não ser que você vá fazer um extra G, algo assim, bem maior, aí você coloca um elástico na cintura. Bom, o que eu tô fazendo aí? Eu tô abrindo um pedacinho pra na hora que a gente desvirar. Eu não gosto de abrir pelo fundo, eu prefiro abrir pela lateral, tá? Pra gente desvirar. E eu gosto também de fazer uma coisa muito importante que passa uma costura reta nas laterais do furinho que a gente fez para desvirar a peça, aí como vocês podem ver que eu tô desvirando, para a costura não soltar. Então, aí vocês vão fazer isso e depois vocês vão desvirar, porque a gente vai fechar as laterais da calcinha. Como eu tô usando esse forro de elanca aqui, ele é mais delicado, então eu tenho que ir puxando bem devagarzinho. Pronto, eu desvirei, vai ficar desse jeito. Agora, nós vamos fechar a lateral. Então, a gente vai pegar ponta com ponta da calcinha, vai passar um alfinete e vai atentar ali ao meio da costura se tá tudo reto e nós vamos passar. Do outro lado, a mesma coisa. Se vocês quiserem, vocês podem desacelerar o vídeo, tá? Pra ver essa parte mais devagar. Novamente, a gente vai pra máquina fechar as laterais. Pronto, meninas, laterais fechadas. A gente vai agora para a parte da cintura. Vamos fechar a cintura da calcinha. Vamos pegar um alfinete para marcar ali a malha da parte da frente da calcinha. Em seguida, nós vamos marcar o forro. Só a parte da frente do forro. Então, 1, 2. Vamos enrolar a calcinha bem enroladinha, tipo fazendo um sanduíche. Vamos pegar essa parte, vamos virar. E aí, a gente vai encontrar essa parte com a parte do forro, colocando o restante pra dentro. Aí, eu vou tirar o alfinete e vou juntar tudo com um alfinete só. E aí, eu vou puxando essa parte de dentro e vou colocando mais alfinetes, ó. Vocês estão vendo que as costuras têm que estar alinhadas, tá bom? Senão a calcinha vai sair torta. Então, vocês alinham ali, costura com costura, vão puxando e vão fechando. Fechou uma parte que não dá para fechar tudo, vocês vão fechar uma parte e vão levar para a máquina e vão começar a costurar. Vou costurando, aí eu vou tirando o alfinete e vou puxando a calcinha por dentro. Vou puxando para frente, para minha direção e vou costurando. Até vocês chegarem ao ponto onde vocês iniciaram a costura. Aí, vocês vão ver que ela vai ficar toda fechada. É o que nós vamos fazer. Nós vamos atrás daquele buraco quando a gente abriu na lateral e nós vamos desvirar a calcinha. Passar ela toda pro lado correto. Com bem delicadeza, porque se vocês não estiverem usando um forro muito bom, como esse de elanca que costuma desfiar,
o tecido pode rasgar. Então, vocês têm que ir com bastante delicadeza. Se for um forro melhor, vocês podem puxar com mais agressividade, né? Pronto, aí está pronta a calcinha. A gente só vai fechar aquele furinho que a gente fez pra poder passar a calcinha pro direito, tá? Mas ela já tá toda fechada e embutida com elástico. E esse é o resultado. Vamos para a segunda parte do vídeo.